Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Uchoa e daremos início agora à disciplina de controladores lógicos programáveis do nosso curso de Técnico em Automação Industrial. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Campina Grande e mestre em Engenharia Elétrica pela mesma universidade. Na nossa disciplina, iremos abordar esse dispositivo, que é o controlador lógico programável. Inicialmente, ele é um controlador. Então, iniciaremos com o conceito de controle. O que é controlar? O que é controle? Controlar processos industriais. O processo é o elemento mais importante. Poderemos controlar, por exemplo, a temperatura e pressão de uma caldeira, a velocidade da turbina de uma usina hidrelétrica. E para isso, em contato direto com esse processo, temos os sensores que darão a informação do processo, do estado atual do processo, de alguma variável ou alguma grandeza física, e informará aos controladores, que é o elemento mais inteligente de todo o processo, tá? Ele é capaz de tomar decisão baseado nas informações dos sensores e comunicar e dar ordem aos atuadores que estarão em contato direto com o processo, modificando esse processo em caso de algum desvio, em caso a variável controlada, do processo, ela se diferencia um pouco da variável desejada, dos valores pré-definidos para os processos. Então, esses são os elementos básicos do controle, tá? E para se conseguir isso de forma precisa, com segurança aos operadores, de forma rápida, é utilizado a automação, que a automação é o nome do curso de vocês, a automação industrial, ok? Então, para ampliar mais esse conceito para todos vocês, temos aqui os elementos primários, que são os sensores que acabamos de falar. Eles podem ser digitais, podem ser analógicos, são os dispositivos de entrada que estão detectando, estão monitorando o processo, tá? Essas informações eles passam aos controladores, essa segunda linha, que vão tomar uma decisão se é necessário agir para que o controle seja efetuado, se as variáveis estão se diferenciando, estão se distanciando dos valores desejados, dos valores pré-estabelecidos, e tomando essa decisão, eles vão dar ordem aos elementos finais, que são os atuadores. Podemos ter saídas digitais e podemos ter também analógicas, que serão melhor explicadas em breve, tá? Então, quando a gente começa, normalmente, eu particularmente, quando começo um novo assunto, eu costumo fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que é? O que é? O que é um controlador lógico programável? Segundo alguns autores, é um equipamento eletrônico que utiliza uma memória para armazenar instruções e funções, E o CLP, ele consegue armazenar funções, é um computador, Então ele consegue realizar contagem, temporização, realizar comparações, algumas formas matemáticas, tá? Para poder controlar processos, tá? Então, bem a grosso modo, assim, bem grosso modo mesmo, eu diria que o CLP é basicamente um computador próprio para o domínio industrial, tá certo? Então, por que não utilizar então um computador pessoal para esse domínio industrial? Porque você não necessita de todo, ele é dedicado para o domínio industrial. Então ele tem processador próprio para isso, ele suporta ruído, poeira, todo esse ambiente pesado, do domínio industrial, tá? E é dedicado, Então, e outra pergunta, quando ele surgiu? Quando? Surgiu no final da década de 68, onde?
na indústria automobilística, mais precisamente dentro da General Motors, que é um gigante, né, da indústria automobilística. E por que ele surgiu? Havia uma grande dificuldade de mudar, modificar, fazer modificações, rearranjos nas linhas de produção. Cada mudança na linha de montagem, na linha de produção, implicava o quê? Modificar, desconectar, reconectar uma infinidade de cabos, né, de cabeamento estruturado, como você está vendo aí nessas imagens. Então, para eliminar isso, pensou-se, por que não criar um dispositivo que consiga fazer toda essa filiação, todo esse cabeamento de forma virtual. Então, basicamente, como é que funciona um CLP? Você conecta os sensores e atuadores no mesmo dispositivo, que é o CLP, e todas essas conexões você faz de forma virtual, de maneira que, ao alterar a programação, eu posso ter um novo arranjo para o meu processo, sem você desconectar nenhum fio, ok? Então isso é feito em tempo real, de forma absolutamente rápida, e você tem como vantagem, primeiro, você pode economizar o espaço, uma vez que o CLP é reduzido e faz uma infinidade de ações, de atividades, tá? Você pode programar e reprogramar sem interromper, sem paradas, porque quando você reduzia, antigamente reduzia, interrompia o processo para dar manutenção, para trocar, para refiliar, você estava deixando de produzir e estava perdendo dinheiro. Então, com o CLP você pode fazer isso rapidamente, tá? Sem interromper o processo, tá? Ele consome pouca energia, você melhora a sua manutenção e o grande trunfo dele é a flexibilidade, tá? Você consegue flexibilizar com os mesmos equipamentos, você consegue modificar a linha de produção, fazer ela... vamos mudar, é um novo carro agora que tem dimensões diferentes, então com esse CLP você consegue fazer só com a mudança de programação. É mais confiável do que dispositivos relés eletromecânicos, como era antigamente, e tem a vantagem de, no mesmo equipamento, você realizar temporização, funções aritméticas, manipular dados, comunicar com rede, tá bom? Então, como é a estrutura básica do CLP, para que ele funcione, você precisa de uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, ela vai alimentar a memória, tá? E alimentando a memória, vai manter o funcionamento, os programas, vai fornecer energia para mandar sinais para os computadores, para obter os sinais dos sensores, tá? E vai manter a memória ativa, né? A memória onde pode ser guardada as instruções, onde são guardados os cálculos da CPU, né? E quem é a CPU? É a unidade mais inteligente do CLP. É lá onde tem, né, o processador que realiza os cálculos, realiza as comparações, verifica o estado das entradas, da ordem para a saída, atualiza as saídas, tá? Então é o elemento mais importante, é a CPU, tá? Mas imagina que você faz vários cálculos e você precisa, de certa forma, anotar todos esses cálculos. Então, para isso, você tem a memória, que vai armazenar todos os resultados desses cálculos, os programas que você vai inserir e o estado das variáveis, vão todas para uma memória, tá? E temos também os módulos de entrada e saída. Entradas, onde são conectados os sensores, e saída, onde estão os nossos atuadores. Esses são os mais básicos. Temos também as interfaces de programação. Podemos ter interface em homem-máquina para que a gente possa ver o que o CLP está apontando para a gente, tá? Módulos de comunicação para que possa comunicar com outros CLPs, dependendo do tamanho da tua fábrica, da tua planta industrial. E temos outros módulos especiais que vamos ver à frente, tá? Então aqui é um CLP, digamos que aberto. Então vemos ali os relés que são responsáveis os módulos de saída, tá? São conectados aqui nas saídas. Os módulos de entrada temos aqui, ó,
o processador e a memória dele aqui, tá? Então, temos também, de acordo com a tua necessidade, pode ser um tipo de CLP. Temos os CLP compactos, tá? Que ele é tudo feito no mesmo dispositivo e ele é utilizado se você não necessita muitos dispositivos de entrada e saída, se você tem um processo pequeno, tá? Um CLP compacto resolve a tua situação. Já para parques industriais, para processos bem maiores que requerem uma grande quantidade de sensores e atuadores e dispositivos, você tem a opção de utilizar CLPs modulares, que ele fica num trilho e você pode adicionar módulos, né? Módulos de memória, módulos de mais entrada, mais saída, e aí você vai ter um CLP tornando cada vez maior para atender aplicações maiores, né? Então, falando mais especificamente dos módulos de entrada, né, e saída, temos as entradas, né, que recebem os sensores, que podem ser digitais e podem ser analógicas, tá? O que que os sensores fazem? Eles detectam mudança da variável, né, monitorada, e vai informar esse valor aos controladores. As entradas digitais, elas são mais simples, elas apenas informam dois estados, que são valores binários, ou 0 ou 1, ou falso ou verdadeiro, ou aberto ou fechado, ligado, desligado, presente ou ausente, tá? Já as analógicas, elas são mais refinadas, tá? Ela passa informação dentro de uma faixa de valores, ela assume vários valores dentro dessa faixa. Então, por exemplo, posso informar a temperatura de um objeto, se ele está a 37 graus ou se ele está, por exemplo, a 40 graus e meio. Eu consigo informar vários valores dentro de uma faixa determinada. Eu consigo determinar se um objeto está a 3 metros, a 4 metros ou a 10 metros, diferentemente das digitais, que só informaria se o objeto está perto ou longe, ausente ou presente, ok? Então, para os sinais analógicos, os valores de corrente e extensão elétrica mais utilizada para esses sinais são 4 a 20 mA se você está trabalhando com sinal de corrente e 0 a 10 volts se você está trabalhando com sinais de tensão, tá certo? Alguns exemplos de entradas digitais fica para exemplo para você, né? Botoeira, chaves, alavancas, são vários, ok? Vocês podem consultar aí no slide, tá? E entradas analógicas, temos aí um exemplo aqui, por exemplo, de uma célula de carga que ela consegue, de certa forma, apresentar a massa de um objeto. Então, você consegue pesar o objeto, se ele tem 50 quilos, se ele tem 100 quilos, ela vai dar informação diferente, né? De 0 até o máximo que ele suportar de acordo com o dado do fabricante, ok? Então, e quando se trata de saída, nós temos também sinais digitais e analógicos. Os atuadores, eles são, como foram falado, o elemento finais na malha de controle. Ele age sobre o processo, né, de acordo com ações dos controladores, baseado na informação que os sensores estão trazendo, para tentar consertar, para tentar tornar o processo dentro de valores pré-estabelecidos, ok? Então, saídas digitais também, dois estados, ou está energizada ou está desenergizada. Por exemplo, a lâmpada, ou ela vai estar ligada ou ela vai estar apagada, tá? Uma válvula, ou ela vai estar aberta ou ela vai estar fechada. Temos alguns exemplos aí. E as saídas analógicas, né, os atuadores analógicos, eles são utilizados quando você precisa de um controle mais preciso, tá? Mais exato, mais refinado, tá certo? Então, você consegue variar a intensidade da energia
que o atuador vai exercer sobre o processo. Por exemplo, uma válvula proporcional, você consegue dosar o tanto o fluxo do fluido que está sendo passando por ele. Eu consigo colocar ela a 20% de vazão, a 70% de vazão, eu posso deixar ela fechada, 0%, ou 100%, totalmente aberta. Uma lâmpada, um motor, por exemplo, eu consigo fazê-lo girar a 1000 RPM, ou eu posso fazê-lo girar a 1600 RPM, 3600 RPM, eu consigo fazê-lo variar proporcionalmente ao que eu estou necessitando, tá? Então, como vocês acreditam que vocês já viram, né, em disciplinas de eletrônica, aqui ilustra como é que é o módulo de saída de um CLP, tá? O CLP, ele funciona com baixo consumo de energia. Então ele não consegue fazer o motor funcionar. Ele não consegue energizar o motor. Então o que ele faz? Ele apenas envia o comando. Acredito que vocês já viram isso em comandos elétricos. Então ele envia apenas o sinal de comando para alguma bobina, para alguma contatora, e aí sim ele vai, esse dispositivo vai aquecer uma resistência, vai fazer partir o motor, tá? Então verifiquem aqui que ele é isolado, o sinal de comando é isolado do sinal de força, ou por um transistor ou por um relé, dependendo do tipo de saída, tá? Para que, caso aconteça algum problema no sistema de força, né, de força, não interfira, não danifique as entradas e saídas do CLP, ok? Então, mais um exemplo aqui da flexibilização dessa grande vantagem do CLP é caso você tenha aqui um exemplo, tá? Você tem um motor que ele deve operar para misturar aqui uma substância dentro de um tanque, ou por acionamento de uma botoeira por você mesmo, ou quando uma temperatura e uma pressão desejada é alcançada, tá? Caso foi verificado que você acionar o botão com a temperatura fora do padrão não é seguro e você queira modificar esse programa para que apenas quando a temperatura adequada for atingida, você consiga acionar por botão, você vai ter isso aqui. Você vai, se for por relé, você teria que desconectar, refiliar todo o quadro, parar, né, o processo e aí sim voltar a funcionar desse jeito. No CLP fica muito mais fácil caso você queira. Você apenas com um clique de mouse você arrasta e faz essa programação aqui, tornando muito mais fácil, aí sem interrupção quase nenhuma, você ter esse novo programa, esse novo modo de funcionamento da tua aplicação, tá? E quanto às linguagens de programação utilizadas pelo CLP, elas devem ser baseadas pela norma IEC 61131-3. Por quê? Existem vários fabricantes de CLP e normalmente cada um utiliza a sua própria linguagem, principalmente antigamente. Era muito mais, de certa forma, desorganizado. Então veio essa norma para tentar, né, com o intuito de padronizar, para melhorar o entendimento em todo mundo que trabalha, em todos os fabricantes que utilizam o CLP, tá certo? Então, dentre as linguagens que são normalizadas, né, pela IEC 61131-3, temos linguagens textuais, como a lista de instrução e o texto estruturado, e as linguagens gráficas, o ladder, o diagrama de bloco funcional, o FBD do inglês, e o diagrama de fluxo, onde está principalmente o Graph7, ok? A lista de instrução, geralmente ela utiliza linguagem assembly, que é aquela linguagem mais baixo nível, né, da programação, tá? Como mostra aqui. Temos também o texto estruturado, que já se assemelha bastante a uma linguagem mais em alto nível, como é Fortran,
como um Pascal 1C, tá? Já utiliza instruções desse formato aqui. Quanto às linguagens gráficas, temos o diagrama de blocos funcionais, que utiliza blocos lógicos e faz comparações entre entradas, tá? E o diagrama funcional sequencial, baseado em etapas, que são esses quadrados com valores, e transições. Então, é como se o estado passasse por uma transição e assumisse um outro estado, tá certo? E a linguagem mais utilizada é a diagrama ladder. Por que ela foi mais aceita? Porque ela se baseou na linguagem de relés que era existente, né? A linguagem de relé cabeado. Então, ela, de certa forma, não desempregou aqueles operários, aqueles engenheiros que tinham conhecimento dessa linguagem. Tá? Basicamente, ela vai controlar o acionamento de bobinas baseada na combinação lógica dos contatores de entrada. Basicamente, o que fazia a linguagem estruturada. Então, como é a lógica ladder, né? Imaginamos que temos uma alimentação elétrica, uma fase e um neutro, um positivo e um negativo nesses trilhos. Então, para se conseguir energizar as bobinas, é necessário que uma corrente fictícia consiga atingir as bobinas de acordo com o estado dos contatos virtuais, ok? Então, uma vez que ela consegue atingir, ela vai energizar essas bobinas. Então, o sentido de leitura é como vocês conseguem ver aqui, tá? E cada contato desse está ligado a um borne do CLP, que ao ser energizado, ele muda seu estado, permitindo o fluxo ou não dessa energia, ok? E para finalizar, apresento a vocês alguns fabricantes de CLP para que vocês busquem mais informações no mercado e a nossa bibliografia para que vocês possam estudar e fazer com facilidade as atividades. Conto com vocês na próxima aula e até logo.